Olá, queridos estudantes, estão bem? Espero que estejam bem. Hoje, novamente comigo, a professora Elvia, no nosso programa Telescola, na unidade curricular da Geografia do 11º ano do Ensino Secundário Geral, com o tópico As Estruturas Sociodemográficas. Antes de começar a nossa aula, primeiramente vamos conhecer o que significa a palavra sociodemográficas. Etimologicamente, a palavra sociodemográficas vem de duas palavras, sócio e demografia. Sócio exprime a noção de social ou sociedade. Demografia é uma área das ciências sociais que estuda a dinâmica populacional humana. O seu objeto de estudo engloba as dimensões, estatísticas, estrutura e distribuição das diversas populações humanas. A estrutura etária da população é a repartição da população por idades e depende da taxa de natalidade, da taxa de mortalidade e da esperança média de vida. Na estrutura etária de uma população, consideram-se 3 grupos etários, de acordo com as idades de cada um. Jovens, com menos de 15. Adultos, com idades compreendidas entre 15 e 64 anos. Idosos, com mais de 65 anos. O conhecimento da estrutura etária de uma população ajuda a compreender acontecimentos passados, como a existência de guerras, epidemias e catástrofes naturais, e fornece elementos para o planeamento de serviços e de infraestruturas, como a formação de professores e de técnicos de geriatria e a construção de infantários, de escolas e de lares de idosos. A estrutura etária da população de uma região ou de um país é geralmente analisada através da sua pirâmide etária, que é uma representação gráfica da população por sexo e por idade. A pirâmide etária, de acordo com suas partes, são compostas por topo, representa a população idosa. Corpo, representa a população adulta. Base, representa a população jovem. Eixo horizontal corresponde à quantidade de pessoas em valor absoluto ou em porcentagem. À direita estão as mulheres. À esquerda estão os homens. Eixo vertical corresponde às faixas de idade. A análise das pirâmides etárias permite compreender acontecimentos importantes, tais como grandes fluxos migratórios, efeitos das crises econômicas, das guerras, dos conflitos políticos e sociais, das epidemias e das catástrofes naturais. Na maior parte dos países desenvolvidos, verifica-se nas pirâmides etárias um duplo envelhecimento. Pela base, devido ao reduzido número de jovens, resultante das baixas taxas de natalidade, e pelo topo,
como resultado da elevada esperança média de vida, que origina um número crescente de idosos. Nos países em desenvolvimento, as pirâmides etárias apresentam uma base larga, com um elevado número de jovens, e um topo estreito, com um reduzido número de idosos, dado que se verificam elevadas taxas de natalidade, médias ou altas taxas de mortalidade e reduzida esperança média de vida. Agora, vamos falar um pouco sobre a estrutura etária da população em Timor-Leste. A pirâmide etária de Timor-Leste mostra uma situação de estrutura intermédia, embora com elevada porcentagem de jovens. O escalão etário dos 30 até 34 anos apresenta menos população que o escalão seguinte, ou classe Oca, o que pode ser explicado pela instabilidade política e social que se viveu no território entre 1974 e 1980. Os problemas relacionados com o envelhecimento da população são múltiplos e de caráter econômico e social. Elevados encargos, com reformas e pensões, maior necessidade de serviços de saúde e de lares para idosos, diminuição da população ativa e do crescimento natural e manutenção do conservadorismo social, com redução do espírito de iniciativa individual e coletivo. As pirâmides etárias de Timor-Leste e de alguns municípios, baseadas nos dados do censo de 2010, revelam que a população timorense apresenta uma estrutura etária jovem. A natalidade, na última década, não tem sofrido grandes alterações. Em todos os municípios de Timor-Leste, verifica-se o alargamento do escalão etário da população de 60 a 64 anos. Esta situação está relacionada com o aumento da natalidade em quase todo o mundo após o final da Segunda Guerra Mundial e que ficou conhecido como Baby Boom. A juventude e o envelhecimento da população refletem-se nos índices de dependência. Considera-se Índice de Dependência Total, ou IDT, é a relação entre a população dependente, jovem e idosa, e a população em idade ativa, com a seguinte fórmula: IDT igual a população 0 a 14 anos mais população 65 e mais anos sobre população de 15 a 64 anos. O índice de dependência de jovens, ou IDJ, é a relação entre a população dos 0 aos 14 anos e a população dos 15 aos 64 anos, com a seguinte fórmula: IDJ igual a população de 0 a 14 anos sobre população 15 a 64 anos. O índice de dependência de idosos, ou IDI, é a relação entre a população de 65 e mais anos e a população dos 15 aos 64 anos, com a seguinte fórmula: IDI igual a população de 65 e mais anos sobre população de 15 a 64 anos.
Para melhorar o nosso conhecimento sobre IDT, IDI e IDJ, vamos solucionar as seguintes questões. Número 1. Se uma população com a idade compreendida entre 0 a 14 anos tem um total de 450, a população com a idade entre 15 a 64 anos tem um total de 845 e a população idosa tem um total de 8.000. Calcule o índice de dependência total ou IDT. Solução: IDT igual a população de 0 a 14 anos mais população de 65 e mais anos sobre população de 15 a 64 anos, igual a 450 mais 8.000 sobre 845, igual a 8.450 sobre 845. IDT igual a 10. O município de Dili é composto maioritariamente por uma população com a idade de 65 e mais anos, num total de 8.500 pessoas. E a idade entre 15 a 64 anos, com um total de 7.500 pessoas. Das seguintes opções, qual é o resultado do Índice de Dependência de Idosos, ou IDI? Solução: IDI igual a população de 65 e mais anos sobre população de 15 a 64 anos, igual a 8.500 sobre 7.500, igual a 1,13. Nos países desenvolvidos, o índice de dependência total é baixo, sobretudo devido à reduzida proporção de jovens, apresentando o IDI valores idênticos ao IDJ. A proporção de idosos é elevada, como reflexo da elevada esperança média de vida. Assiste-se assim ao duplo envelhecimento da população, com consequências no plano econômico e social. Nos países em desenvolvimento, o índice de dependência total é elevado. É maior a dependência em relação aos jovens do que aos idosos. Isto deve-se à elevada percentagem de população com idades compreendidas entre 0 e 14 anos e as altas taxas de natalidade. Queridos estudantes, da nossa lição de hoje, podemos concluir que, na estrutura etária de uma população, consideram-se 3 grupos etários, de acordo com as idades de cada um. São jovens, adultos e idosos. Perceberam? Agora está na hora de eu dar os exercícios. Exercício: que importância tem o conhecimento da estrutura etária de uma população? Isto foi a nossa aula de Geografia. Voltamos próxima com outro tópico. Até lá!